Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, com tanto calor, meu Jesus do céu. Levante as suas mãos para o nosso Deus e Pai. Aleluia, Jesus. Abre o teu coração para Ele. É esse Deus maravilhoso que nós servimos e que está neste lugar. Porque quando a primeira pessoa entrou aqui, Ele entrou na frente. Ele é um Deus que vai na nossa frente. Ele é um Deus que está sempre na frente de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, graças nós te damos, Senhor Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Graças te damos, ó Espírito Santo, pela presença do Senhor neste lugar. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus a Tua direção. Tudo que vamos fazer aqui, Senhor, seja para a Tua honra, a Tua glória. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, possa olhar o coração de cada um e ver verdadeiros adoradores, adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, pessoas que realmente sintam o desejo de te servir, de te adorar, de te glorificar, que por trás desta máscara, seu Deus, tem um verdadeiro adorador teu, desde a criança até o ancião. Oh, glória a Deus e aleluia, Senhor, que a nossa adoração seja maior do que o nosso medo da doença, que o nosso louvor chegue ao trono da tua graça, em nome de Jesus. Que este lugar, Senhor Deus, seja um santuário e que todo o teu povo tenha vindo para adorar ao Senhor, aleluia. Oh, glória, glória, glória a ti, Senhor. Eu creio, meu Pai amado, no grande avivamento espiritual. Eu creio na unção do teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço, toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar de honra, que é o centro da nossa vontade, e que o nome do Senhor seja exaltado, aleluia. Oh, Deus querido e amado, obrigada pela tua presença, obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir neste caminho, por nos firmar os pés, Senhor, nesta rocha que se chama Jesus, e que em nome de Jesus, ó Deus, nós sejamos cada vez mais abençoados, nos acheguemos a ti, Senhor, para que em nome de Jesus a nossa cidade seja abençoada, para que o povo deste lugar, ó Deus, sejam abençoados. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, meu Pai, e muito mais nós temos o que te agradecer, porque o Senhor é bom e grande a tua misericórdia, a tua graça para sempre. Aleluia. Se você puder glorificar ao Senhor, glorifique a Ele, exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Oh Deus bendito, muito obrigado. Obrigada, Deus, por cada pessoa que já chegou aqui. Que o Senhor, Deus amado, toque no coração de tua igreja. Aleluia. E todo o teu povo sejam abençoados em nome de Jesus. Levante as suas mãos bem alto e diga: Senhor, faça de mim um instrumento de bênção nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Rei bem forte. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Não precisa pegar na mão dela, né? Mas cumprimente essa pessoa que está aí do teu lado. Diga: seja bem-vindo. É muito bom te ver aqui. Olha aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Diga para esse irmão: seja bem-vindo, irmão. Volte sempre. É muito bom lhe ver aqui. Esse é o lugar onde nós nos reunimos para adorar aquele que é digno. Amém? Aleluia. E esse mês de novembro é um mês especial. É um mês onde nós comemoramos mais um ano de vida da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E nós vamos glorificar a Deus cantando esse hino, que é o hino oficial da nossa igreja, declarando, né? Eia, salvos a avançar, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos para vencer. Porque o Senhor é o nosso general, Ele é aquele que está na nossa frente, é Ele que nos guia, é Ele que está conosco em todo o tempo. Amém? Então você vai cantar com o seu coração alegre, nas palmas, marchando, porque a nossa igreja é uma igreja animada, a Igreja Quadrangular. Ela surgiu para declarar que Jesus salva, que Jesus cura,
que Ele batiza com o Espírito Santo e que em breve Ele voltará. Aleluias! Nas palmas do nosso Deus. Salvos avançar, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. O seu poder é batizar, no céu virá pra nos levar. E com Ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso Rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus. Mas avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder, quer batizar, do céu virá para nos levar. E com Ele nós havemos sempre de reinar. E com Ele nós havemos sempre de reinar. Aplauda ao Senhor Jesus que é digno. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós vamos declarar que todo ser que vive louve o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, Com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. todo ser confessará. Bendito seja Teu teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
Vamos declarar. Eu quero conhecer Jesus. Queridos, essa é uma das canções mais verdadeiras que existem. Porque é fácil nós dizermos que conhecemos a Deus. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos de vocês creem, acreditam em Deus? É muito fácil dizermos que acreditamos em Deus. Mas conhecer Jesus é diferente. Quem conhece Jesus não vive da mesma forma. Quem conhece Jesus não é do mesmo jeito. Quem conhece Jesus passa pelo processo de transformação, de renovação de mente, passa por um processo novo, um processo que nós chamamos de conversão, onde você sai do estado de condenação para o estado de salvação. Conhecer Jesus é conhecer a pessoa mais linda, mais perfeita, mais maravilhosa que existe. E que essa canção agora não seja só uma música, que essa canção agora seja a sua oração ao Senhor. Se você puder nessa noite, feche os seus olhos. Comece a sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele está aqui, não porque tem pessoas no altar cantando ou tocando, mas porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Por isso comece a adorar a presença de Jesus, que é poderosa, que é acima e que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare nessa noite: eu quero conhecer Jesus. Sim, sim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Glória a Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Quem pode adorar este Deus, exaltar a Ele, levante a sua mão. Diga obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada porque eu posso adorar o meu Rei. Aleluias. Você sabia que tem muitas pessoas que gostariam de adorar a Deus nesse momento e não podem, não conseguem porque estão doentes. Não é simplesmente por estar com a máscara, não, é porque estão doentes e não podem adorar a Deus. Outros não conseguiram sair de suas casas para chegar até aqui. E muitos outros estão amarrados pelo poder das trevas e não conseguem de forma nenhuma levantar suas mãos para Deus. Mas levante as suas mãos bem alto e glorifique, exalte, exalte. Deus nosso Pai, Ele é merecedor de toda honra e glória e de todo louvor. E hoje nós estamos iniciando mais um mês, o mês de novembro, como a Amanda já falou, é o mês quadrangular. E ontem eu já iniciei ensinando as nossas crianças. Quem mandou a sua criança, né? A gente pôde estar ensinando. E hoje eu ensinei através de mensagem chamada de vídeo, as crianças lá da Serra, lá do Monte Sion. E foi muito bom. A gente pôde estar falando do amor de Deus para aquelas crianças. E uma coisa muito importante a gente entender, irmãos, que mesmo nesta pandemia, não há desculpa para aquele que diz, eu não falo do amor de Deus porque não tenho oportunidade. Saiba de uma coisa, Deus vai cobrar de cada um esta missão na terra. Não se engane de achar que por conta de uma pandemia, você vai poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, sinto muito, mas eu não pude falar do teu amor no tempo da pandemia, porque era difícil falar com a máscara. Não, Deus não vai te honrar por isso, porque existem várias formas de falar do amor de Deus, de ensinar as pessoas a palavra do nosso Deus e Pai. Amém? Glória a Deus. E eu quero, antes de orar pelas ofertas, eu quero apresentar os nossos visitantes. Você que visita, está ali a família do Antão, sua esposa, o Marcos, é a esposa? Está aí? O filho está ali do lado. Com estas máscaras fica mais difícil a gente conhecer as pessoas, né? Mas está ali também o namorado da Hermineide. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para que a gente possa dizer com muita alegria. O que a gente diz? Sejam bem-vindos à casa do Senhor e voltem sempre. Pode sentar. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E nós nos sentimos honrados, felizes pela presença. Estivemos convidando o Antão, a sua esposa e a sua família para estarem aqui, para que a gente possa assim, orar pelas autoridades. Todos nós sabemos que nós estamos nesta época de escolha, de escolher alguém que nos represente, nessa eleição. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, esse ano a gente tem 2 candidatos abençoados por Deus, o Marcos e o Júnior, São dois candidatos que a gente está apoiando e estamos pedindo a Deus que os 2 sejam vencedores em Cristo Jesus. Amém? Por isso nós iniciamos hoje já uma campanha de oração por eles. Eu comecei uma live hoje, 9 horas da manhã, e durante 15 dias estaremos nessa campanha de oração, orando por esse momento, para que Parambu seja cada vez mais abençoado. E você pode participar em nome de Jesus, Tem gente que vira assim a cara nesta época que a gente fala sobre isso. Mas eu quero lhe dizer, ou a gente tem representantes que realmente abracem a causa do evangélico, da palavra de Deus, ou daqui a uns anos, a gente não vai poder estar com essas portas abertas. Acorde, Igreja do Senhor, que nós precisamos de pessoas que realmente defendam a causa do povo de Deus em nome de Jesus. O direito de cultuar ao Senhor, porque tem muitos que querem fechar, vocês sabem disso, não sabem? De fechar as igrejas para que a gente não possa falar do amor de Deus. Mas nós podemos entender uma coisa muito importante. É que desde o tempo da reforma, 503 anos, em que uma briga foi acirrada realmente, para que a gente pudesse ter o direito de pregar o Evangelho. A gente tem lutado por esse direito todos os dias. E ontem, nós podemos assim comemorar o dia do Evangelho. Podemos comemorar esta grande vitória, que para mim é uma grande vitória. Pergunta ao seu irmão, é para você também?
é uma vitória muito grande do povo de Deus nós declararmos que realmente esse é um dia de nós glorificarmos ao Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. E hoje o diácono Cleiton Noronha vai estar falando sobre este momento especial que foi para a igreja evangélica, o povo que adora ao Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Quantos participaram da live hoje pela manhã? Estiveram orando comigo? Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. O tema da nossa campanha: não abaixe a guarda, não pare de orar. Nós precisamos continuar orando em nome de Jesus. Amém? E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, coloque na sua mão. Vamos orar ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus para que Ele receba as ofertas e os dízimos do povo de Deus. Amém? Irmãos, eu estava hoje assistindo um vídeo sobre aquela aveia Quaker, aquela aveia que é bem conhecida mesmo. Você vai ali comprar, você sempre vê lá aquela aveia bonitinha que tem uma foto, né, de um homem. E como Deus agiu na vida daquele homem. O pai dele morreu de tuberculose, e depois que o pai morreu, logo recentemente ele também ficou doente. E ele ficou assim, uma enfermidade muito, muito grande, porque a tuberculose é algo terrível. E então ele desejava no seu coração de pregar o Evangelho, mas ele não tinha mais pulmão para isso. Para que a gente fale do Evangelho de Cristo, a gente precisa aprender a falar. Tem uns que falam mais alto, né, como o pastor Monteiro, e tem outros como eu que falam um pouco mais baixo. Mas se a gente não tiver saúde, a gente não fala do amor de Deus. Já está com mais de 30 anos que eu sirvo a Cristo, e todos os dias eu falo do amor de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. E ele que desejava isso, mas ele não tinha saúde para isso. Então ele disse para Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, me dê recursos financeiros, eu vou patrocinar, eu vou abençoar homens de Deus nesta terra, para que eles tenham condição de levar o Evangelho. E o Senhor então abriu uma grande porta. Ele se tornou tão rico nesta terra. Ele já partiu para o Senhor, mas a história dele ficou aí. Que ele começou a dar os 10%, e ele dava 10% de oferta alçada. E depois começou a crescer tanto. Ele ficou tão rico que ele começou a dar muito mais para a obra de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos, que quando a gente conhece esta verdade, a gente vê a prosperidade de Deus na nossa vida. Então você que é dizimista e ofertante da casa do Senhor, Deus tem bênção para a sua vida. Mas é quando nós temos o propósito de contribuir no reino de Deus, para que esta palavra ela continue sendo pregada em todos os lugares desta terra, em nome de Jesus. Quando você dizima, quando você oferta, você está evangelizando. Ah, pastora, mas eu nunca saí de casa para fazer um culto em tal lugar. Mas a sua oferta contribuiu para que a gente chegasse até lá. Então você também é um missionário. Você também é aquele que contribui para o reino de Deus aqui na terra. Então eu quero que você coloque na sua mão em nome de Jesus. Mesmo que você não tenha, eu quero que você levante a sua mão para o Pai, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus santo, Deus maravilhoso. Neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estas mãos que se erguem, Senhor, para sustentar esta obra na cidade de Parambu. Esses são os mantenedores da tua obra neste lugar. E eu peço a ti a tua bênção, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, cada semente que eles têm plantado, Senhor, eles recebam, Pai amado, 100 vezes mais. E por fim a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a ti dízimos e ofertas. E ó Deus, eu peço a tua bênção para o dizimista e ofertante. Abre as janelas dos céus, Senhor, e derrame bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor enquanto você coloca a sua oferta. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé? Nós vamos cantar ao Senhor. Ofertar a nossa adoração também ao nosso Deus nessa hora. Aleluias. Tu és a
Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Antes de nós receber o diácono Cleiton, eu quero só que os diáconos e diaconisas se coloquem de pé onde você está. Os diáconos e as diaconisas se coloquem de pé. Todos vocês que um dia chegaram aqui neste altar e foram ungidos para esta missão de cuidar desta obra juntamente conosco, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu quero que você baixe sua cabeça aí onde você está. Em nome de Jesus.
Pai bendito e santo, eu apresento diante do teu altar os teus servos, diáconos e diaconisas. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoe suas vidas. Que o Senhor venha estar fortalecendo, Senhor Deus, seus joelhos cansados. Que o Senhor possa estar, ó Deus, fortalecendo cada um dos teus servos para que eles não parem, para que continuem nesta missão. Até que o Senhor volte e venha buscar esta igreja. Senhor, dá saúde ao que está. O teu poder e tua graça, Pai, abençoando cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu quero fazer uma outra oração. Pode sentar os diáconos. Eu quero orar pela família do Antão, que está ali atrás. Se coloque de pé onde vocês estão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida sossegada. Sabe por que a vida da gente é sossegada? Porque quando nós temos leis que realmente favorecem o bem-estar do povo, a gente não sofre, a gente não geme. Então faça essa oração por mim. Eles estão aqui representando todas as outras autoridades, para que o Senhor possa estar agindo através deles. Tem coisas que eu não posso fazer, mas Ele pode fazer. Quem chegar lá pode fazer algo que nós não podemos fazer. Amém? Então eu quero que você baixe sua cabeça agora e ore por essas vidas. Não, vocês que vão orar, estenda as mãos comigo. Estenda as mãos. Em nome de Jesus. Abençoe, abençoe e não amaldiçoe. No momento em que você ora por ele, você recebe a bênção na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, pois fiz um convite a esta família. Eles estão aqui, ó Deus, para ouvir tua palavra. Nós queremos te pedir, ó Deus Santo, que o Senhor os guie nesta missão. Uma missão, Senhor Deus, que nós não podemos chegar lá, mas eles tiveram a coragem de ir. Nós te pedimos a tua direção. Eu oro, Senhor, pela vida do Marcos. Eu peço a bênção do Senhor na vida dele, que o Senhor prospere o teu caminho nesta área, Senhor, da política. Assim, ó Deus, o Senhor tome em tuas mãos suas vidas e os abençoe em nome de Jesus, dando saúde, proteção, guardando toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Nessa eleição passada, nós, irmãos, nós apoiamos, votamos no Roberto, e foi uma coisa que eu pedi a ele lá em casa. Eu fiz esse mesmo pedido a esta família, né? O Marcos ainda não foi lá na minha casa, mas acredito que ainda vai. E queremos também o Júnior também, que ele vai lá em casa tomar um café. E foi um pedido que eu fiz a ele, fiz para o Júnior. Eu só quero pedir de vocês, que vocês nos visitem na igreja quadrangular. Por quê? Porque quando você vem aqui, a gente ora por você. Porque vocês precisam das nossas orações e da direção de Deus. Eu sei o sofrimento que muitos passam. Eu sei que eles não são diferentes. Tem os que gostam, tem os que odeiam. Não é verdade? É ou não é? Por isso que eles precisam da proteção de Deus. E a igreja quadrangular nesta cidade, ela veio com uma missão de abençoar vidas em nome de Jesus. E nós vamos abençoar sim, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Então vamos receber o diácono Cleiton Noronha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada nessa noite? Abram-na em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Todo mundo aí já conhece, né? O versículo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos falar um pouco hoje. Eu trouxe um pouco da história da igreja, da reforma protestante. Dia 31, de outubro, completou-se 503 anos, é isso? Da reforma protestante. E eu trouxe um pequeno resumo da história que eu gostaria de relatar.
aqui nessa noite, porque quem não conhece a história acaba errando mais ainda. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, né? Nem o poder de Deus. E é muito importante nós conhecermos a história da igreja e olharmos os erros e os acertos do passado, para que nós possamos errar menos, né, hoje em dia, servindo o nosso Deus como igreja de Deus. Quando eu digo a igreja de Deus, não falo de uma denominação apenas, mas o corpo de Cristo, o povo que serve a Deus, o povo que ama ao Senhor e que faz parte do corpo de Cristo. Mas é importante nós olharmos para essa história, porque as pessoas que compõem o corpo de Cristo, né, durante a história, elas estiveram congregando em igrejas, se congregaram, né, em denominações, e é importante nós conhecermos um pouco dessa história. E a história da igreja começa em Atos dos Apóstolos, depois de Cristo ter falado a respeito do estabelecimento dessa igreja em Mateus, no capítulo 16, naquela conversa com Pedro, onde Jesus fala que ele vai estabelecer uma igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Mas nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 8, que diz assim: quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Por gentileza, fique de pé para nós lermos este versículo, fazermos uma rápida oração. Depois da oração você pode sentar novamente. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder, ou na sua Bíblia pode estar a virtude do Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga: até aos confins da terra. Curve a sua cabeça. Pai amado, soberano, eterno Deus, nós te glorificamos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite. Pai, queremos te honrar, Pai, por aquilo que o Senhor fez, meu Pai, na história, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Muitas vezes nós não compreendemos os acontecimentos, Senhor, nós não aceitamos com a nossa mente humana algumas coisas, Senhor, mas sabemos que tudo está sob o controle das suas mãos poderosas. Por isso nada pode correr fora, meu Deus, daquilo que já está estabelecido pela sua palavra, pelo seu poder, Senhor. Pai, fica conosco, nos dê da sua graça, sua unção, abre o nosso entendimento para que possamos receber, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta o início da história da igreja, baseado na ordem que está estabelecida aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus está dizendo: vocês vão receber poder. Jesus está dizendo isso. Vocês vão receber poder ou virtude do Espírito Santo, para que vocês possam ser minhas testemunhas. Vocês vão falar sobre mim, vocês serão testemunhas do que eu fiz, da obra que eu realizei, tanto em Jerusalém, que era exatamente o local, né, a geografia onde eles estavam, em Jerusalém, depois aos arredores, né, na Judeia e Samaria, e até os confins da terra, ou seja, por todo o mundo, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão pregar a minha palavra. Em outro texto diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então ele diz que o evangelho do reino deve ser pregado a toda criatura, para que assim chegue o fim de todas as coisas. Então esta pregação, esse testemunho é importante, e ele começa aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Este Espírito Santo prometido é derramado, os discípulos recebem um poder, um revestimento especial para poderem transmitir a mensagem do Evangelho.
uma mensagem poderosa, uma mensagem de salvação, aonde o ser humano que está afastado de Deus por causa do pecado, onde começou com Adão e Eva, agora o homem está afastado de Deus, e através de Jesus Cristo, ele vem unir novamente, ele vem ligar, a religião no seu significado é o religarem, que é unir de novo. Deus vem unir o que estava separado, o homem que estava longe de Deus, através de Jesus Cristo. Agora o homem se liga com Deus. Jesus é a ponte que liga, a ponte que vai ligar o homem a Deus. E este evangelho, ele diz que deve ser pregado. O evangelho quer dizer o quê? Boas novas, são boas notícias. E essa é a boa notícia, é que nós, mesmo sendo pecadores, podemos ser salvos por causa do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso para nós. Então, do capítulo 1, nós podemos entender, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o evangelho é pregado em Jerusalém. O evangelho é falado para o povo de Jerusalém. Então, quando chegamos no capítulo 8, nós vemos a perseguição começa a chegar na vida dos cristãos, e eles são dispersos, começam a fugir exatamente para os lugares onde o Senhor disse que deveria ser pregado, em segundo lugar, depois de Jerusalém. Eles começam a fugir para a Judéia e Samaria, e o evangelho começa a ser pregado ali também. Glória a Deus. Então no capítulo 8 é anunciado na Judéia e na Samaria. No capítulo 9 nós vemos a conversão de um homem que perseguia a igreja de Deus, que se tornou um apóstolo, que é o apóstolo Paulo, o homem conhecido como apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Aquelas pessoas que não eram judeus. Aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios, cujos judeus imaginavam que não era para pregar para esse povo. Então, a partir do capítulo 9, Saulo é convertido, e no capítulo 10, os não-judeus começam a ser evangelizados. A família de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, é evangelizada. Eles recebem o Espírito Santo na vida deles, e o evangelho começa a ser pregado para aqueles que não eram judeus. Isso é a história da igreja, ainda relatada na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 11, o evangelho chega na terceira maior cidade do mundo, Antioquia, aonde exatamente os irmãos pela primeira vez são chamados de cristãos. Lá em Antioquia, era a terceira maior cidade do mundo, onde o evangelho agora chega, e eles são chamados de... Do capítulo 13 e 14, nós vemos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aquele homem que se converteu. Está lá no capítulo 9, agora ele se torna um apóstolo, Jesus aparece para ele no meio do caminho, onde ele ia para perseguir o povo de Deus. Jesus aparece para ele, e ele é transformado num apóstolo, depois de um tempo de estudo da palavra de Deus, de comunhão com alguns irmãos, porque outros não acreditavam na conversão do apóstolo Paulo. Ele começa a pregar o evangelho, e ele já vai na sua primeira viagem missionária, do capítulo 13 ao 14 de Atos dos Apóstolos, onde a região da Galácia é evangelizada. Já nos capítulos 16 e 18 nós vemos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Preste atenção, ouça. Nos capítulos 16 ao 18 é a segunda viagem, onde a Macedônia, as províncias da Macedônia e da Acaia começam a ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se, eram lugares onde não tinha ouvido falar ainda o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava se espalhando, irmão Kim, o evangelho estava se espalhando nesses lugares, através de um homem que não fazia parte dos 12 apóstolos, aí onde eu vejo a escolha de Jesus Cristo, porque para ser um dos 12, tinha que ser alguém que tivesse andado com Jesus, e quando Judas traiu Jesus, ele agora não fazia mais parte dos 12, eles escolheram outro homem, chamado Matias, para tomar o lugar de Judas, mas Matias foi escolhido por voto. Eles votaram e
escolheram Matias, porém o apóstolo Paulo, quem escolheu ele foi o próprio Jesus Cristo, aparecendo na estrada de Damasco e transformando o apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo, agora num grande apóstolo, que seria o maior pregador do evangelho para os gentios daquela época. Então foi a sua segunda viagem. Os capítulo 19, o evangelho é pregado em Éfeso. O apóstolo Paulo começa a pregar em Éfeso. Dali o evangelho é pregado naquela região, onde muitas igrejas ali, aquelas igrejas que estão lá em Apocalipse, ouviram o evangelho nessa época. A igreja de Filadélfia, Laodiceia, aquelas 7 igrejas que foram enviadas as cartas do apóstolo João, foram evangelizadas nesse tempo, conheceram o evangelho. No capítulo 20, o evangelho continua se espalhando em várias regiões. O evangelho vai crescendo, vai se espalhando, principalmente pela pregação do apóstolo Paulo. Do capítulo 21 ao último capítulo de Atos, que é o capítulo 28, fala das perseguições, fala das prisões, dos naufrágios do apóstolo Paulo. Um apóstolo que sofreu muito para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para que o evangelho pudesse chegar até nós. Hoje nós pudéssemos estar aqui nessa noite, exaltando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas Atos não é o fim. Atos dos Apóstolos não é o fim. Lá não tem, é um final da igreja. Atos 28 não relata que a obra terminou ali, de que a obra já foi completa ali. Nós sabemos, o evangelho foi pregado em Jerusalém, foi pregado na Judeia, foi pregado na Samaria, foi pregado em muitos lugares da Europa, porém o evangelho não havia chegado aos confins da terra. Havia uma obra maior, havia algo maior, que uma igreja que não era aquela daquela época iria passar, e Deus iria levantar pessoas e mais pessoas, gerações e mais gerações, para que o evangelho de Jesus Cristo pudesse ser propagado. E você faz parte dessa geração de hoje que prega o evangelho de Jesus Cristo. Se você faz parte, levante a sua mão e diga: graças a Deus, glória a Deus, obrigado Jesus, porque me escolheste para esta missão tão importante. Glória a Deus por isso. Então, Atos não é o fim da história da igreja. Nós precisamos olhar para a história da igreja no decorrer dos séculos para aprendermos com ela. No ano 54 depois de Cristo, Nero é o imperador. A história já não é mais a Bíblia, mas a história. Os historiadores contam que houve um incêndio em Roma. 6 dias Roma pegou fogo. E Nero põe a culpa nos cristãos, porque nos bairros de Roma que pegaram fogo, aqueles que ficaram ilesos eram bairros de judeus, bairros de cristãos, e ele põe a culpa nos cristãos, segundo os relatos. E ele então, há uma morte conjunta de muitos cristãos nessa época, onde eles colocavam os cristãos em cruzes. Em cruz ele passava piche no corpo dos cristãos e tocava fogo e deixava para iluminar a cidade. Os cristãos morreram desta maneira no ano 54 depois de Cristo, quando Nero era o imperador. No ano 81, o imperador Domiciano começa a reinar. Ele deporta o único apóstolo vivo daquela época, que foi quem? Apóstolo João, o último apóstolo vivo. Os demais apóstolos nessa época, 81 anos depois, já estavam mortos através do martírio, morreram por causa da palavra de Deus. João era o único que havia ficado vivo, e Domiciano agora manda João para a ilha chamada Patmos, que nós conhecemos a história, a ilha de Patmos, aonde Domiciano acredita que está ali calando a voz do último dos apóstolos de Cristo. Diz: agora eu coloco ele numa ilha isolada e ele não vai poder mais pregar o evangelho. Agora eu fecho as portas e fecho a boca do último apóstolo que estava vivo. Diz a história, conta que também tentaram matar João, colocando ele numa caldeira muito quente, mas a história conta de que ele não
se queimava naquele lugar. Alguns dizem por causa da promessa de Jesus sobre João, que se quisesse que ele ficasse vivo para sempre, ele iria ficar. Mas Deus não permitiu a morte de João. João estava na ilha de Patmos, e quando as portas aqui da terra se fecharam para João, João ouviu a voz do céu: sobe para cá, porque eu vou te revelar o Apocalipse. Então a porta do céu se abriu para João nessa época, onde ele escreve o livro de Apocalipse. Então nós conhecemos que Apocalipse quer dizer revelação, e Deus revela as últimas coisas para eles. E depois disso, muitos imperadores cruéis surgiram na história: Marco Aurélio, Décio, Diocleciano, muitos imperadores carrascos que matavam os cristãos. É aquela história que nós ouvimos falar dos cristãos que eram jogados nas arenas para os leões devorarem, irmãos que eram enterrados vivos, e assim tantas histórias, né? Às vezes nós ouvimos, né, aquele louvor que diz assim, né: eu queria ver a bravura dos santos em plena arena. Irmãos, eu não queria ver aquilo, eu não queria ver, irmãos, a bravura deles, mas eu posso hoje aplaudir e glorificar a Deus, porque eles tiveram essa bravura, porque eles realmente foram santos, porque eles realmente não negaram Jesus, mesmo sofrendo a pena de morte, eles glorificaram o nome de Jesus Cristo. Por isso nós podemos louvar a Deus por causa da vida deles, amém? Muito bem, então, neste tempo, por volta do ano já de 312, nós vemos o imperador Constantino, depois de muita perseguição, depois de muito sofrimento, em mais ou menos 312, 313, Constantino se converte. Constantino entra para a igreja. E nessa conversão acontece algo muito bom, mas também acontece algo muito ruim. Algo muito bom que aconteceu é que a perseguição cessou. As terras que eram confiscadas pelo governo foram devolvidas aos cristãos, foram devolvidas para a igreja. A igreja agora não era mais perseguida. Constantino agora, a igreja e o clero, a igreja e o Estado estavam juntos, estavam tudo bem. Foi uma bênção para esse lado. Os templos, as igrejas foram construídas nessa época, ou seja, a igreja voltou a adorar nos templos, a igreja voltou a se congregar. Por este ano, por esta época, porém houve uma decadência espiritual e uma decadência moral. À medida em que a igreja teve tudo nas mãos, eles também decaíram na sua vida moral, na sua vida espiritual e doutrinária. Por quê? Porque sendo Constantino o imperador, ele começou a fazer o que queria com a igreja. Ele começou a dominar a igreja, as doutrinas, até a sua mãe entrava no meio da igreja, conseguiu introduzir na igreja algumas doutrinas que a igreja não seguia, não tinha costume. Eles começaram a adorar imagens de escultura nessa época. Eles começaram trazendo os restos mortais de Pedro, vamos trazer os restos mortais dos apóstolos, vamos trazer a cabeça de João Batista, e as pessoas começaram a fazer prece para essas coisas, e ao invés de trazer os restos mortais, eles disseram: vamos colocar uma imagem, é melhor do que trazer ossos para a igreja. Então nesse contexto apareceram as imagens de escultura, também estabeleceram o papado. Algumas coisas aconteceram nessa época, e alguns irmãos que não aceitavam tiveram que saíram da igreja e foram perseguidos, foram mortos nessa época. Então em 325 é discutido a divindade de Jesus Cristo. Foi discutido de uma forma veemente, poderosa, algo assim que eles já não entendiam mais. Então começavam as discussões para saber se Jesus era realmente divino, se Jesus veio realmente humano e morreu na terra. Então começou uma discussão muito grande. E nós vamos chegando mais para cá, chegamos na Idade Média. Chegamos na Idade Média, chamada a Idade das Trevas. Chegamos nessa idade, do ano 5º para o 15º século, do 5º século para o 15º século. A igreja se fortalecia politicamente, a igreja se fortalecia financeiramente, porém ela caía moralmente, ela caía doutrinariamente também. Não seguia mais os preceitos da Bíblia Sagrada, ela não seguia mais os preceitos de Jesus. Nesse momento, ou você era parte daquela igreja,
ou você era um pagão, onde foi estabelecido, então, ou você fazia parte dessa igreja no início, ou você morria. Ou seja, agora a igreja que um dia morreu por causa do evangelho, agora matava por causa de Cristo, agora matava por causa das regras da igreja. As bruxas foram queimadas. Quem era contra a igreja agora morria, era preso, eram confiscados seus bens. O que a igreja sofreu agora, já estavam fazendo os outros sofrer. Então Deus levanta na Inglaterra John Wycliffe, o professor de Oxford, convertido, que pregava contra os erros da igreja nessa época. Os sacerdotes só pregavam em latim, e as pessoas não entendiam a palavra de Deus, não podiam ler a Bíblia. Só os sacerdotes podiam ler a Bíblia nesta época, chamada Idade das Trevas. Os cultos ou as missas eram realizadas em latim, ninguém podia entender as escrituras sagradas. John Wycliffe se levantou pregando contra os sacerdotes. Quando faziam isso, eles ouviram que ele pregava contra a igreja, então eles pegaram ele, porque ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Quando eles descobriram que ele estava traduzindo a Bíblia para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, então eles pegaram ele e mataram. Ele não conseguiu terminar a sua obra. Os seus discípulos, anos depois, conseguiram terminar. Isso é história, tá bom? É história da igreja, fatos, que às vezes até na escola a gente escuta. Então o que aconteceu? Um dos discípulos de John Wycliffe, começou a pregar com muito poder, porque a igreja é assim, irmãos. A igreja é igual a clara do ovo, quanto mais bate nela, mais ela cresce. Quanto mais se matava gente por causa da fé, mais gente se convertia. Quanto mais se tentava barrar a igreja, mais pessoas se convertiam. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Glória a Deus, glorifica Jesus. Não se envergonhe não, irmão, de ser cristão. Não se envergonhe de adorar a Deus. Não se envergonhe de ler a Bíblia, porque muita gente pagou o preço para que hoje você pudesse andar com a Bíblia debaixo do braço, ou na sua mão, colocar na sua estante. Por isso, leia a Bíblia. Pode aplaudir, não se envergonhe. Muita gente sofreu para que hoje nós tivéssemos essa liberdade. E o discípulo de John Wycliffe pregava com poder, denunciando as heresias. Quem era ele? John Hus. John Hus, seu discípulo, começou a pregar com muito poder. A igreja ficou de olho nele. Opa, foi considerado herege. Colocaram ele também para ser queimado vivo. Quando eles acenderam fogo para matar John Hus, ele profetiza e diz: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne, o qual vocês não poderão matar. 100 anos depois apareceu Martinho Lutero. Aleluia, 100 anos depois apareceu Martinho Lutero. Você entendeu? Glorifica a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele profetiza isso. Quando Martinho Lutero aparece no cenário, ele vai para a escola, ele também é um professor de teologia. E lá no meio da igreja ele está estudando, e ele começa a ver algumas coisas que estão acontecendo, e ele começa a ver que tem alguma coisa errada. Quando ele começa porque só quem podia ler a Bíblia era quem ia para o convento, para se tornar um monge, padre. Então ele começa a ler as escrituras, ele começa a entender, ele começa a ouvir: peraí, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele começa a ler, ele começa a ver, não vem da fé para que ninguém, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é da fé. As obras é um complemento de quem tem fé. Porque as obras mostram que alguém tem fé, mas não é porque eu faço a obra que eu vou para o céu, mas porque eu tenho fé primeiro. Por isso é que eu faço obra. Por isso a fé é quem salva, em Jesus Cristo. E ele começa a ler, então ele coloca 95 teses e prega lá para os líderes religiosos verem. Ele diz: se vocês provarem ao contrário, eu volto.
Então ele é chamado para se retratar. Quando ele vê também as indulgências, é o que era o ponto, o ápice dos erros que Martinho Lutero presenciou naquele tempo. E quando ele fixou as 95 teses, foi exatamente em 31 de outubro, em que ele fixa as 95 teses. E quando ele vê que a salvação está sendo vendida, quando ele vê que as pessoas compram as suas indulgências para que os seus pecados sejam perdoados durante 5 anos, 10 anos, quem tinha mais dinheiro comprava mais tempo para poder pecar. Quem era muito rico comprava logo para a vida toda. Ah, posso pecar à vontade, comprei minha indulgência. Se o parente tinha morrido, lembre-se que é história, estou contando a história. É história. História da igreja. Eles vendiam as indulgências. Se você tinha um parente que morreu, ele dizia: olha, você gosta, você ama o teu filho, você ama o teu pai, você ama a tua mãe que morreu, seu tio. Ele não era bom o suficiente para ir para o céu, ele nem era mal tanto para ir para o inferno, por isso ele está no purgatório. Mas é indulgência. Ah, quando a moeda cair no caixote, ele pula do purgatório e vai para o céu. Então as pessoas pagavam para que os seus parentes pudessem sair do purgatório para o céu. Mais uma vez eu digo, isso é história. Então, quando Martinho Lutero veio isso, ele não aguentou mais. Então ele explodiu ali, trazendo as 95 teses. Se você for ver hoje, nem tudo estava correto nas 95 teses, mas foi ali que começou o rompimento, foi ali que começou uma história muito grande. Lutero é raptado, porque agora ele é considerado um herege. E quem matar Martinho Lutero está perdoado. Quando a igreja considerava um herege, se alguém pegasse Martinho Lutero na rua e matasse ele, não tinha nenhum problema, não acontecia nada. Ele fez um bem para a sociedade. Então o que os aliados de Martinho Lutero fizeram? Raptaram Lutero e esconderam ele, ou seja, mas foram os amigos que raptaram Lutero, não foram inimigos. Então eles raptaram Lutero, esconderam ele num castelo, e ali ele passou 10 anos escondido. Durante esses 10 anos o que ele fez? Exatamente o que Deus quer que o homem faça. Ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, para que pessoas comuns pudessem ler e aprender da palavra de Deus. A tua Bíblia está hoje aí na tua mão, porque muitos sofreram para traduzir a Bíblia, sentado numa cadeira, traduzindo, estudando, escrevendo, para que hoje você tivesse a palavra de Deus nas tuas mãos. Por isso dá valor ao que está nas tuas mãos aí, dá valor às Escrituras, porque é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, eu digo, ela não precisa ser atualizada não, porque ela já é muito atual, foi escrita há muito tempo atrás, mas ela é igual um jornal. Você abre hoje e ela está falando tudo o que está acontecendo hoje. Então ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, e a reforma começa a ser estabelecida em vários países. Na Europa, a Europa foi um berço desta reforma, mas a frieza volta a reinar. Ah, se não fosse, irmãos, os avivamentos que Deus trazia na história. Os avivamentos fazem parte da história. Assim como Deus derramou o seu Espírito ali no Atos 2, no dia de Pentecostes, no decorrer da história, Deus fez também algumas coisas para que a igreja pudesse se animar, para que a igreja pudesse ser aquecida com o amor, com o calor do Espírito Santo, para que a igreja pudesse amar verdadeiramente a Jesus. E algumas coisas aconteceram na história. A frieza estava voltando de novo. De repente, em 1739, John Wesley começa, Deus derrama um grande avivamento na Inglaterra, através de John Wesley. No país de Gales, outro avivamento. Charles Spurgeon foi levantado para rebater doutrinas falsas. Um grande homem de Deus. Jonathan Edwards, um grande avivamento, onde ele era um homem bem magro, alto, por isso que dizem que ele era magro de tanto jejuar. Onde ele uma vez pregou um sermão muito famoso, conhecido, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele prega, as pessoas ficam boquiabertas olhando para ele e começam a ver que a terra está se abrindo. As pessoas começaram a ter visões quando ele pregava, e o avivamento foi tão grande na cidade dele, que até quando terminou o culto, as pessoas iam para casa e ouviam as pessoas orando em suas casas, em seus quartos.
chorando, pedindo perdão por causa dos seus pecados. Mas depois desse avivamento de 1739, mais uma vez, depois de um tempo, esse avivamento dura uns 3 anos, a frieza vai voltando depois, e começa o secularismo, a frieza espiritual, as pessoas não querem mais saber de Deus, começa a surgir aqueles homens que dizem, Deus não existe, a terra veio, foi uma explosão, e começam a criar teorias para tirar Deus da história, e a frieza volta. Em 1898 começa um homem chamado Charles Parham. Charles Parham abriu um ministério e ele começa uma escola bíblica. Ele começa a ensinar a vários homens a palavra de Deus nessa escola bíblica. E ele acreditava no poder do Espírito Santo. Ninguém se ouvia mais falar em pessoas recebendo o Espírito Santo. Os dons espirituais tinham passado, cura divina, ninguém acreditava mais nisso. Mas ele começou a com jovens. Mas nesse tempo nos Estados Unidos que ele começou a se reunir, era o tempo da segregação, aonde os brancos não se misturavam com os negros. E havia um jovem cheio do Espírito Santo que queria assistir às aulas e não podia porque era negro. Ele insistiu, o professor disse, você não pode assistir dentro da sala de aula, porque senão a polícia vai barrar as nossas aulas. Ele disse, eu assisto lá de fora. Ele então começou a assistir às aulas da janela, começou a assistir às aulas porque ele era negro, não podia entrar na sala de aula. E toda vez que terminava a escola bíblica, eles iam orar, buscando o Espírito Santo. Senhor, derrama o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo. E eles oravam e ele não podia orar. É tanto que os brancos começaram a receber. Ele lá fora ainda não tinha recebido. Então ele foi sozinho para Los Angeles. Foi hospedado por uma família e lá ele começou a orar nesta casa, não exatamente nessa casa. William Seymour, 9 de abril de 1906, ele estava orando. O púlpito era 2 caixas onde ele encostava a cabeça e ficava orando. Passava 5 horas de oração. O Espírito Santo desce lá naquela rua chamada Rua Azusa, que ainda hoje é comentada muito em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Espírito Santo desce ali, ele é batizado no Espírito Santo e começa um mover de Deus muito grande ali naquele lugar. E a partir daquele dia, muitas igrejas passaram a surgir daquele movimento, principalmente as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus. Depois veio outros movimentos, a igreja cristã, e muitas igrejas surgiram dali, de lá vieram para outros países. A evangelização começou a crescer no mundo através daquele movimento que durou mais ou menos uns 3 anos ali na Rua Azusa. Isso é história. Então, daquele movimento, a igreja até hoje ela não para de crescer. A igreja quadrangular também veio com uma coisa bem diferente, porque naquele tempo os homens predominavam. Os homens eram quem podiam subir nos púlpitos para pregar. De repente uma mulher aparece, cheia do Espírito Santo, escolhida por Deus para pregar. Lá em Messi, como McPherson, ela começa também a pregar a palavra de Deus. Ela se casa com um homem que vem desses movimentos de avivamento. Ele está pregando e Deus está curando, batizando com o Espírito Santo. Ela casa-se com ele. A partir dali ela começa a buscar uma experiência com o Espírito Santo, e Deus começa a usar aquela mulher. E a igreja então é inaugurada, uma grande igreja para 5.000 pessoas em Los Angeles. O Templo dos Anjos, a igreja quadrangular, é então estabelecida ali em Los Angeles em 1923, e o nome do Senhor é glorificado. A primeira igreja que começa a usar uma rádio, os irmãos não usavam rádio porque achavam que isso não era de Deus naquele tempo. A igreja começa a usar rádio para pregar o Evangelho, para dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, que Jesus Cristo cura, e que Jesus Cristo em breve voltará para levar a sua igreja. Aleluia. Enquanto ele não volta, atos continuam acontecendo. Enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, irmãos, Atos continua sendo escrito por mim e por você. Atos continua sendo escrito por pessoas que decidiram pregar o Evangelho, foram chamadas pela graça de Deus, têm fé em Jesus Cristo para serem salvas. Continua sendo pecador, continua sendo comedor de arroz e feijão, porque só quem não pode pregar é comedor de capim. Esse não pode pregar, mas quem come arroz e feijão pode. São seres humanos pecadores, cobertos
por uma graça, que é o favor imerecido que vem de Jesus Cristo. Aleluia. Quando Deus olha para mim e para você, Ele está vendo o sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados. Ele vê o sangue de Jesus, que nos cobriu, que nos lavou, para nós termos uma nova criatura, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite louvando a Deus, porque pessoas ouviram o chamado, como o pastor Monteiro e a pastora Sandra, e saíram da sua cidade e estão aqui nessa cidade com propósitos de orar, de clamar por todos, por pessoas simples, desde pessoas simples às autoridades, como a Bíblia nos manda orar e clamar e interceder. Por isso estamos aqui, para que o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado. E podemos pedir ainda, porque sempre na história nós precisamos de avivamento. Hoje nas igrejas na Inglaterra, igrejas da Europa, são igrejas que hoje 4, 5% das pessoas frequentam os cultos. Mais uma vez nós ouvimos hoje perseguição contra a igreja, começando a cristofobia, igrejas sendo queimadas. Nós estamos ouvindo aí, na França, em alguns lugares onde a igreja está sendo perseguida. E nós vemos também lugares frios, onde o ateísmo cresce bastante. Então o que nós precisamos? Continuar clamando por avivamento, porque o nosso Deus não perde para ninguém. Deus não perde para ninguém. Ele fica calado esperando o momento certo. A gente diz, Deus parece que sumiu. Alguém diz que Deus não existe, Deus não está fazendo nada na história. Mas deixa eu dizer, Deus está no controle da história. Deus nunca saiu. Deus nada saiu das mãos de Deus. Deus continua no controle das suas mãos. Todas as coisas, a sua vida está na mão de Deus, a tua família está nas mãos de Deus, tudo está debaixo do controle de Deus. Na hora certa, a mão de Deus vai se mover e nós vamos ver Deus fazer. Nós vamos ver pessoas voltando para Jesus, nós vamos ver milagres voltando a acontecer, porque o nosso Deus não perde batalha. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando o Espírito Santo desce, nós nos tornamos testemunhas. Não importa se é em Jerusalém, não importa se é na Judéia ou Samaria, e não importa se é nos confins da terra. Aleluia, aplauda Jesus, glorifique a Jesus, glorifique ao Senhor Jesus nessa noite. Você pode dizer, nós moramos nos confins da terra, pois o Evangelho chegou aí também. O Evangelho chegou nos confins da terra também. Aleluia, você é instrumento usado para a glorificação do nome de Jesus Cristo, para a pregação do Evangelho. Aplauda Jesus, vamos receber a pastora em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse é o Deus que a gente serve. Amém, irmãos? Se você ama essa palavra, ame cada vez mais. Eu estava conversando hoje com a Letícia. Letícia, eu estou terminando de ler a Bíblia em um ano. No próximo ano, em janeiro, nós vamos começar juntos. Vó, ler a Bíblia todo dia? Sim. E eu quero dizer para você, faça isso também. Leia a palavra de Deus. Se alimente dessa palavra todos os dias. Todos os dias pegue a sua Bíblia para ler. E você vai ter esse mesmo conhecimento. Você vai guardar a palavra no seu coração. E vai querer que todo mundo tenha esse conhecimento da verdade. Amém? Em nome de Jesus. E nós sabemos que o que o Senhor quer do teu povo aqui nesta terra é que haja arrependimento. Que as pessoas se arrependam, creiam no Evangelho e confessem Jesus como Salvador de sua vida. E eu quero perguntar a você que entrou aqui e não fez isso ainda, né? Há muitas religiões, muitas. Se a gente for contar, não dá para contar quantas religiões tem, né? Só se a gente for fazer uma pesquisa realmente bem profunda sobre o caso. Mas eu não quero falar aqui de religião. Mas eu quero perguntar a você se você quer entregar a sua vida para Cristo, para Jesus. Entregar a sua vida a Ele significa confessar Jesus como Salvador diante de testemunhas. A Bíblia fala sobre isso. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. Então, a coisa melhor que existe é você proclamar esta palavra e dizer verdadeiramente, eu sei em quem eu creio. Quem sabe que você crê? Você tem certeza em quem você crê e quer viver eternamente para Ele. Então, você que não fez isso ainda, eu te convido a fazer isso nesta noite.
caiu, já confessou Jesus um tempo, mas caiu, quer se reconciliar. É este o momento. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Quantos já confessaram Jesus e estão firmes na rocha? Levanta a mão bem alta. Glorifique a Ele, exalte ao Senhor. Eu todos os dias digo: Senhor, segure nas minhas mãos, porque nós não temos força de segurar na mão de Deus. É por isso que tem muita gente caindo, é por isso que tem muita gente perdendo esse caminho, muita gente enfraquecendo na fé, porque acha que Ele consegue segurar. Mas eu digo: Senhor, segure na minha. Como um pai que segura na mão do filho, e aquela criança vai andando contigo, se você estiver segurando na mão, ele pode tropeçar, mas ele não cai. Assim é aqueles que confiam em Deus e têm o Senhor segurando nas mãos. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu digo a você, meus irmãos, crie oportunidades durante a semana para falar do amor de Deus. Fale da palavra do Senhor. As coisas aqui na terra, tudo vão ficar. Por isso que eu digo, o objetivo de nós, pastores, estarmos aqui nesta cidade é pregar o Evangelho de Cristo. É dizer para as pessoas que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Ele cura e Ele brevemente vem buscar a igreja. É esse o nosso objetivo neste lugar. Por isso que, graças a Deus, hoje nós já temos 2 igrejas quadrangular, que é esta aqui e aquela outra que está lá no Juazeiro, que hoje o pastor Monteiro está lá com aquele povo. E eu quero que você, nesse momento, se alegre, se você consegue se alegrar com este Deus, porque o meu coração ele fica saltando de alegria. É muito bom servir a Deus, é maravilhoso saber em quem a gente crê, é muito bom saber qual é o propósito da vida da gente na terra. Então coloca essa sua mão no teu coração, fale com Deus mais uma vez, abra teu coração para Ele. Se você consegue ouvir, se alegrar, aleluias, então diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Deus bendito e santo, graças te dou pelo teu grande amor. Obrigada por tudo que o Senhor fez para que o Evangelho chegasse até a mim e a esta pessoa que está aqui. Ó Deus, quantos têm a sua Bíblia guardada no lugar na sua casa? Quantas vezes cheia de poeira, quantas vezes uma criança pega uma caneta e risca, e essa pessoa diz: não, pega lá, guarda no lugar, mas não lê. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo que ouviu tua palavra aprenda a amar cada vez mais a Bíblia Sagrada, ler a tua palavra, ter o discernimento do Espírito Santo e assim crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, manifeste o teu poder, e todos que ouviram a tua palavra receberam boas sementes, e ó Deus, se a terra for boa, vai crescer muitos frutos, vai nascer desta semente muitos frutos para a glória do Senhor. Verdadeiros adoradores neste lugar, este que verdadeiramente ama a ti, este que te coloca em primeiro lugar, esse que, ó Deus, adora ao Senhor de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a tua igreja, o teu povo, e coloco a família de cada um diante do teu altar. Senhor Deus, que esta semana seja uma semana muito abençoada, seja uma semana de paz, de alegria, de proteção. Nos livra de acidente, nos livra de doença, nos livra da língua ferina e destruidora que só quer amaldiçoar os outros. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos a tua bênção e muito mais nós te agradecemos em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita para o Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, sua família e todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz para os nossos lares e que o Senhor Jesus continue sendo nosso guia. Fale com o seu irmão, né, mesmo de longe. Não perca essa comunhão e este laço de família quadrangular em nome de Jesus. Glória.